No vídeo anterior a gente falou da interpolação através dos polinômios de Lagrange, e eu tenho um pouco de receio que as pessoas fiquem presas nessa forma L0 de x, L1 de x, Ln de x, com um x genérico. Eu fiz no MATLAB, usando o pacote simbólico do MATLAB, para mostrar que a gente pode obter a expressão completa desses polinômios. A gente tinha feito com aquele caso da densidade, que a gente tinha 3 pontos e ajustava uma parábola. E aí L0, L1 e L2 eram 3 parábolas, e a gente obteve a expressão analítica dessas 3 parábolas, para qualquer x. A gente obteve o polinômio interpolador para qualquer x, inclusive a gente traçou aquele gráfico. Mas isso não é estritamente necessário. A gente tem que lembrar que as técnicas de cálculo numérico que a gente usa foram desenvolvidas no século XVII, XVIII, XIX, foram desenvolvidas no momento que as pessoas não tinham acesso a computadores. Elas são justamente formas práticas de fazer as contas e que podem ser feitas com papel e caneta. A gente usa o computador muitas vezes de preguiça, para falar o português claro. Mas não é necessariamente, não é necessário usar ferramentas computacionais para fazer esses cálculos. Daria para fazer de uma forma bastante simples. O truque para fazer os polinômios de Lagrange da forma simples, da forma que era a intenção original do Lagrange, não é obter esse polinômio p de x para qualquer x do mundo. A ideia é fazer uma coisa mais particular. Eu vou ilustrar isso agora de novo no nosso caso da densidade. Eu vou pegar os mesmos 3 pontos que a gente tinha anteriormente e eu vou fazer um exemplozinho. Vou refazer aquele exemplo que a gente já fez no MATLAB de uma forma simbólica. Eu vou refazer aqui no Scilab. Então a gente vai usar as mesmas concentrações, os mesmos 3 pontos, x0, x1 e x2, os mesmos 3 pontos, que são as concentrações em porcentagem. Esse comentário aqui vale para as 3, né? Depois a gente tem as densidades em quilogramas por litro. E aí a gente tem y0 é igual a 1,0636. Lembrem-se sempre que os separadores de decimal, quando a gente trabalha com computação, são pontos e não vírgula. Isso é um erro bastante recorrente. 12, e em relação ao 16, a gente tem 1,1359. Esses são os dados primários. A gente queria obter a concentração em 9%. Isso quer dizer que o meu x vai ser igual a 9. É o ponto onde quero obter a concentração. Tá. E é com esse x particular que eu vou calcular os polinômios. Ao invés de escolher, de criar e descrever a forma completa dos polinômios, a gente vai ter o L0 como sendo x menos x1 multiplicado por x menos x2 dividido por x0 menos x1 multiplicado por x0 menos x2. Aqui as pessoas muitas vezes se confundem com relação aos parênteses. A gente poderia colocar um grande abrir e fechar parênteses aqui no numerador, mas esse do numerador é só opcional, porque se eu escrever dessa forma, vai ser o x menos x1 fora da fração, multiplicado por x menos x2 dividido por alguma coisa. Agora, esse aqui do denominador não é opcional. Para que os dois termos estejam no denominador, a gente tem que colocar esses parênteses. Esse também é um erro bastante comum. Eu vou rodar meu programa até aqui para mostrar para vocês claramente que o meu L0 é um número. A ideia que a gente fez anteriormente era que o L0 fosse uma função, variando para qualquer x, mas eu vou particularizar, eu vou escolher L0 igual a o L0 calculado no x igual a 9, no ponto que me interessa. E aí eu tenho as expressões equivalentes. O L1 é muito parecido, mas é x menos x0, x1 menos x0, x1 menos x2. E o L2 é x menos x0, x menos x1, x2 menos x0, x2 menos x1. O jeito de lembrar é forçar que eles valham 0 ou 1, conforme os pontos em que isso tem que acontecer. E aí, quando a gente vê os valores de L0, L1 e L2, o que a gente está fazendo, na verdade, é uma espécie de média ponderada. A gente está obtendo esses 3 pesos
e a gente vai ponderar quando a gente faz essa operação aqui de calcular o polinômio como sendo L0 vezes Y0 mais L1 vezes Y1, no caso mais L2 vezes Y2, eu estou fazendo uma média ponderada dos valores da função nos pontos 0, 1 e 2. Então vocês podem pensar nesses valores como pesos de uma ponderação, e aqui a gente teria y igual a L0 por Y0, mais L1 por Y1, mais L2 por Y2. E a gente teria o nosso valor final de Y, 1.077, que é o mesmo valor que a gente tinha obtido anteriormente, que graficamente também, não precisa nem traçar o gráfico completo da função, a gente vê que para 0,9 a gente tem algum lugar realmente por aqui, 0,6, 0,7, seria a nossa estimativa grosseira, e essa é a estimativa mais refinada. Notem que as contas que a gente faz aqui para obter esse valor da interpolação são multiplicações de números, subtrações de números, multiplicações, divisões, são contas extremamente triviais. Aqui a gente vai multiplicar e somar os resultados. É muito mais fácil fazer isso do que resolver o sistema normal. Essa é outra vantagem da interpolação de Lagrange. Além daquela dificuldade computacional que a gente tinha para escalonar a matriz de Vandermonde, quando a gente tivesse ordens de grandeza muito diferentes no nosso polinômio, escalonar é uma operação que dá um pouco mais de trabalho. Apesar da gente ter algoritmos que produzem resultados, você tem que fazer muito mais operações. Aqui a gente já está chegando no resultado de uma forma mais direta. Vale a pena a gente lembrar também que o polinômio que a gente chega é sempre o mesmo. Por 2 pontos existe uma só reta que passa por eles, por 3 pontos existe uma só parábola que passa por eles, e assim por diante. Então o polinômio interpolador é único. O caminho que a gente faz para chegar lá é que é diferente, e esse caminho dos polinômios de Lagrange é um caminho mais produtivo e mais direto do que fazer pela resolução do sistema normal. Um último comentário a respeito dos polinômios de Lagrange é que vocês vão encontrar nos livros muitas vezes essas fórmulas gerais. Ao invés de encontrar esse jeito mais explícito, que é como a gente deduziu no vídeo anterior, possivelmente vocês vão encontrar dessa forma. E o que isso aqui quer dizer? Essa é uma forma vetorial, é uma forma que se presta muito facilmente à interpolação, à implementação computacional, quando a gente interpreta esse i igual a 0 até n como um somatório, como um for, que o meu contador vai começar em 0 e vai chegar até n. Esses produtórios também são fors, mas eles são um for com um if dentro, porque você vai percorrer diversos números, mas você vai ter algumas exceções, e isso é válido tanto para o numerador quanto para o denominador. A gente pode fazer a implementação, então, dos polinômios de Lagrange nessa forma um pouco mais genérica. E é isso que eu vou fazer agora com vocês. É exatamente o mesmo problema ainda, mas é muito mais generalizável, porque aqui eu estou fazendo de 0 até n de uma vez só. Eu vou salvar esse arquivo aqui com outro nome, para a gente não perder, e vocês já vão entender as vantagens. A primeira delas é a gente não se repetir. A gente, quando está programando, busca sempre evitar escrever coisas muito parecidas ou coisas repetitivas. E esse L0, L1 e L2, coisas que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V para passar de um para o outro, a gente pode fazer de um jeito mais esperto. E tudo começa com o jeito que eu estruturo os meus dados. Do jeito que eu fiz aqui, eu tenho x0, x1 e x2 como 3 variáveis, y0, y1 e y2 como 3 variáveis. O Scilab, assim como o MATLAB, que lhe inspirou, ele foi pensado para trabalhar com operações vetoriais. Então, o melhor jeito seria a gente fazer algo assim, x0, x1 e x2, para criar um vetor x, um vetor armazenando todas as concentrações. Se eu rolo desse jeito, eu vou ter um erro, porque o índice 0 no Scilab não existe, a gente sempre começa os vetores de 1, então é por isso que eu vou mudar isso aqui para 1, 2, 3, e
Essa é só um pequeno ajuste de notação pela convenção do Scilab, e a gente tem que então tomar um pouquinho de cuidado de somar 1 aqui, nessas fórmulas que são de 0 até n, na verdade a gente vai fazer de 1 até n mais 1. E o quanto que é o nosso n? O n é o número de pontos. Então eu posso pedir para o programa me descobrir quanto que é o n como sendo o comprimento do vetor x. A gente agora tem que tomar um pequeno cuidadinho entre o x, que é esse vetor de dados, e o x, que é o ponto em que eu vou calcular. Tá? Para eu separar, eu vou chamar esse aqui de xi, para deixar um pouco mais claro que esse aqui era o vetor de dados originais, e esse aqui é o yi, então, consequentemente, isso aqui tem que ser xi, e esse vai ser o meu ponto onde eu quero que eu vou manter x. Mas esse i aqui é só para lembrar da notação, tá? Eu ainda vou precisar fazer um contador para realmente percorrer as opções. Como vai ser isso? Eu primeiro vou calcular esses valores de L0, L1 e L2. E os que eu tinha calculado anteriormente eram números. L0 era um número, L1 era outro, L2 era um terceiro. Agora eu vou ter um vetor L. E eu vou calcular os elementos desse vetor L, na verdade, escrevendo uma única equação genérica para Li, e isso aqui vai valer para qualquer um, para o i sendo 1, 2 ou 3. Então o meu i vai de 1 até n. E aí, o que acontece? O meu x continua sendo o mesmo x de sempre, só que eu preciso usar essa relação de recorrência aqui, fazer um loop dentro de outro. Percebe que o meu L é um Li, mas o meu Li ele é um certo numerador dividido por um certo denominador. Então eu vou usar, primeiro eu vou escrever aqui, eu quero chegar em uma fórmula desse estilo, um numerador dividido por um denominador, mas para calcular esses numeradores e denominadores, eu vou ter que fazer um outro loop. Então eu vou fazer um for j, começando de 1 e indo até n. Tem uma pequena diferença entre o n dessa notação e o n que eu estou usando aqui. Eu tinha falado que a gente ia fazer até n mais 1, mas na verdade quando eu escrevi o n como sendo o comprimento do vetor x, as coisas se mantêm iguais. O n que eu usaria aqui seria 2 no caso anterior, né, para fazer L0, L1 e L2. Seriam 3 valores possíveis, então seria de 0 até 2. Para eu fazer 3 valores, eu posso fazer de 1 até 3. Esses contadores são um pouco mágicos nesse sentido que você pode andar para frente ou andar para trás, desde que você respeite a quantidade total de termos. Então a notação aqui não é exatamente a mesma notação daqui, porque o n que eu estou usando aqui não é a mesma letra, mas não teria o mesmo valor. Bom, o loop for seria para calcular esse produtório. Calcular um produtório é alguma coisa parecida com o que a gente já fez em exercícios em que a gente calcula, por exemplo, o fatorial de um número ou uma potência. A gente pode começar o numerador e o denominador com 1, e a gente vai fazer que o numerador recebe o valor antigo do numerador multiplicado por alguma coisa. E essa alguma coisa seria x menos xj. Só que a gente não faz todos os valores de j possíveis. A gente tem que evitar o valor em que o i é diferente de j. Então a gente só faz essa conta se o i for diferente, não igual ao j, a gente faz a conta. Faz a conta do numerador. E analogamente, nesse caso em que um é diferente do outro, a gente também faz a conta do denominador, só que aí ele é xi menos xj. E desse jeito a gente não vai ter uma... Nunca vai acontecer uma divisão por zero, por exemplo, se o i fosse igual ao j, podia dar problema no termo de cá. Eu fecho esse end, eu fecho esse for, e aí depois que eu já multipliquei, depois que o meu for acabou, depois que eu varri todo esse produtório, é que eu posso fazer o Li ser o numerador sobre o denominador.
e aí eu encerrei. Antes de terminar o problema, eu vou rodar o programa até aqui, e porque eu certamente escrevi alguma coisa errada. Aham. Claro, o que eu escrevi errado é trivial, tem a ver com a minha diferença de notações. Eu estou usando x para duas coisas, né? O meu ponto, esses que são os constantes, eram os meus xi. Esse é o famoso quem sabe faz ao vivo, e vocês percebem que a gente sempre erra alguma coisinha. Rodando de novo, agora sim eu vou ter um vetor L, que é o mesmo que eu tinha obtido anteriormente, aqueles 3 pesos. E aí eu posso escrever, eu tenho o meu L assim, e eu tenho o meu yi, que está dessa forma. Eu poderia escrever do jeito mais prolixo, mais extenso possível, que seria fazer inicializar um y com zero, um y com zero, e aí fazer que o y é o valor que já estava no y anteriormente, mais li multiplicado por yi. Esse é eu vou só escrever o y de novo aqui para mostrar o valor final dele. De novo, eu cometi o mesmo erro, isso aqui é yi, claro. E a gente vai chegar na mesma resposta de antes. Esse jeito funciona, está correto, mas a gente pode fazer de uma forma um pouco mais prática e mais vetorial, se a gente lembrar daquela história dos produtos escalares. Então eu posso fazer simplesmente, lembrando que o meu L está em pé, o meu yi, está em pé também, então eu tenho um vetor 3 por 1 e um vetor 3 por 1. Se eu fizer L transposto, eu vou ter um vetor 1 por 3. E aí L transposto multiplicado por yi vai ser um 1 por 3 multiplicado por 3 por 1, vai dar um resultado 1 por 1. Então eu posso fazer dessa forma, vezes y, y, i. Daria para também transpor ao contrário, aqui qualquer um dos dois vai resolver. Isso aqui ilustra que no Scilab a gente consegue evitar de fazer alguns fors. Algumas coisas que são naturalmente descritas como fors, a gente consegue fazer operações vetoriais. De vez em quando é melhor fazer o for mais extenso, como é o caso daqui, porque a gente está somando, multiplicando para todos, mas não todos, tem algumas exceções. Então, nesse caso aqui, eu acho que fica mais claro não tentar fazer de forma vetorial e fazer da forma mais prolixa. Essa aqui, então, é uma implementação da interpolação de Lagrange, e daria para generalizar isso aqui, colocar numa forma de função, para deixar ainda mais genérico, e o usuário forneceria um vetor de xi, um vetor de yi, e o ponto onde ele quer fazer a interpolação, e aí substituir. Uma última coisa que eu esqueci de falar, a respeito daquela interpretação que a gente estava tendo do L como se fosse uma média ponderada, lembrando que a gente vai multiplicar por L0, multiplicar por L1, multiplicar por L2, a gente não está dividindo por ninguém, então não parece tanto assim uma média ponderada, mas se a gente fizer a soma dos valores totais de L, a gente vai chegar no valor igual a 1. Então é realmente uma média ponderada, a gente está só multiplicando por pesos e implicitamente dividindo por 1. Isso vale quando a gente tem o meu x no meio do caminho, o x aqui dentro dos pontos. Valeria também se fosse um x fora do intervalo. Aqui a gente está até extrapolando, não interpolando. Depois a gente vai discutir um pouquinho os problemas dessas extrapolações. Mas mesmo nesse caso da extrapolação, a gente continua com a mesma propriedade do L. A soma de todos os L's vai dar 1. E isso acontece apesar de que alguns deles vão ser negativos no meio do caminho. Pode acontecer isso, mas eles podem ser interpretados dessa forma como pesos de uma média ponderada.